Já pensou por que você não se movimenta direito após o AVC? Já percebeu aí que sua mão, seu braço, sua perna pode ficar um pouco mais rígido, mais duro ou um pouco mais mole? E já entendeu por que isso acontece? Se você nunca ouviu falar sobre esse assunto ou está aí perdido, esse vídeo vai ser importantíssimo para te esclarecer. Assista ele até o final que eu vou falar tudo sobre isso. Meu nome é Ludmila Toni, eu sou fisioterapeuta especialista em reabilitação neurofuncional. Tenho 20 anos de experiência na reabilitação de pessoas que tiveram AVC. Se inscreva no canal, deixe um like, porque isso pode ajudar outras pessoas a chegar nesse vídeo, a entender melhor aí o quadro após o AVC. E deixe aí nos comentários quanto tempo você tem de AVC, de onde você é, para eu entender aí a sua história. Você aí que teve um AVC, ou você que cuida de alguém que teve um AVC, já deve ter se perguntado várias vezes o porquê que existe essa dificuldade de movimento depois do AVC. Essa é uma das principais queixas, né? A pessoa fica com metade do corpo normalmente paralisado, sem movimento algum, ou com uma diminuição do movimento, né? Então se move, mas não consegue se mover da mesma forma como antes. Então isso é bem característico, é uma sequela bem comum após o AVC. E por que será que isso acontece especificamente se você não teve nenhum problema no músculo específico? Então não foi um problema literalmente no seu braço, na sua perna, foi um problema no seu cérebro, né? Houve uma lesão cerebral e houve uma lesão cerebral na região que é responsável pelo movimento do corpo, na região que é responsável pelo movimento do braço, pelo movimento da perna, pelo movimento do tronco. E por que é só a metade do corpo? Por que não existe o comprometimento do corpo como um todo? Porque a região responsável pelo movimento desse lado é a região do lado contralateral do cérebro. Então, esse lado do cérebro é responsável pelo movimento do outro lado do corpo, desse lado do corpo, e vice-versa. Então, quando você tem uma lesão no cérebro de um lado, o comprometimento do movimento, se for uma lesão na área responsável pelo movimento, vai ser do outro lado. Então, normalmente, se tem um AVC de um lado, tem pessoas que têm um AVC tão extenso que pode acarretar o comprometimento de ou várias partes de vários lados do cérebro. Mas normalmente, se tem um comprometimento de um lado do cérebro e o movimento fica, alterado do outro lado. E aí tudo isso vai depender da extensão dessa lesão. Se a lesão pegou uma área responsável pelo movimento do braço bem maior do que uma área responsável pelo movimento da perna, então provavelmente a sua sequela, a sua limitação vai acontecer muito mais de movimento de alcance, de pegar alguma coisa, do que movimento que dependa do membro inferior, de sentar, levantar, andar. E assim também vai ser se a região lesionada no cérebro for uma região mais de membro inferior do que de membro superior. Então você vai conseguir se mexer normalmente em relação ao braço e à mão, mas vai ter um comprometimento de membro inferior para andar, para sentar e levantar. Lembrando que pode pegar todas as duas áreas, tanto a área motora responsável pelo membro superior. Quando eu falo membro superior, eu falo mão, antebraço, braço, até a região de ombro, e tanto a área motora responsável pelo membro inferior e também metade do tronco. Por isso, muitas vezes as pessoas têm dificuldade de se manter posturalmente, de manter o controle postural, porque o tronco fica sem o controle de metade dele do movimento. E tem pessoas que perdem completamente a ação desses músculos e normalmente quando isso acontece a gente fala que a pessoa está na fase flácida. Então se você está aí tentando se movimentar e não consegue movimentar nada, o braço está bem pendente, ou a perna, quando você tenta realizar um movimento, o pé fica muito caído, fica uma perna muito pesada, com quase sem movimento algum, a gente provavelmente está falando de uma fase do AVC que a gente chama de fase
flácida, ou seja, uma flacidez muscular. Você já deve ter ouvido falar nesse termo alguma vez na sua vida. Uma flacidez muscular é quando o músculo fica meio que dormindo, meio desacordado, meio fraco, vamos dizer assim. Não tem um tônus, né, apropriado. Esse tônus está muito abaixo do normal, é o que a gente chama de flacidez. E isso impede a mobilidade, ou seja, não está chegando uma condução neural ali pelas vias neurais que fazem com que aquele músculo contraia da forma adequada. Então a gente precisa de muitos estímulos sensoriais, estímulos motores, alguém tentando te ajudar a realizar algum movimento, mesmo que você não faça. O outro lado, o lado menos comprometido, tentando lhe ajudar também. Então é necessário acordar, vamos dizer assim, esse segmento do seu corpo, tentar fazer ele se tornar parte do corpo novamente. Eu sei que é árduo esse trabalho aí, os prognósticos que a gente tem, ou seja, a capacidade que a gente tem de recuperação em pessoas que têm a fase flácida, ela é mais discreta em relação às pessoas que estão na fase mais espástica, onde o tônus é mais alto. Então, se você está aí na fase flácida, a gente precisa trabalhar o quanto antes, estimular o quanto antes esse movimento. E seja da forma que for, mas tentando ser o mais correto possível. Eu vou falar em alguns vídeos mais para frente essas formas de estimulação. Mas é importante você entender que esse membro precisa estar fazendo parte do seu corpo como um todo e não deixá-lo de lado porque não está movimentando, porque a tendência natural seria essa. Se você fizer isso, você acaba reforçando ainda mais essa inativação desse músculo, ainda mais essa flacidez desse músculo. Nem todo mundo que tem AVC passa pela fase flácida, fica com esse músculo completamente parado, né, muito inativo. Tem algumas pessoas que passam pela flácida e logo depois começam a entrar no que a gente chama de fase espástica, que é exatamente ao contrário. Na fase espástica acontece um aumento do tônus muscular, né? Então, ao invés do braço ou da perna ficarem caídos, ficarem bobos, né, não responder, existe uma contração, né, sempre muito acima do normal do músculo. Então é aquele quadro que você fica com a mão um pouco mais dobrada, mais fechados os dedos, o cotovelo mais dobrado, ou não consegue movimentar o pé para cima, o pé fica bem para baixo, mais rígido. A sensação que a maioria das pessoas relata é de peso muito pesado, braço muito pesado, a perna muito pesada. Pode vir acompanhado também de dor, porque imagina, esse músculo está o tempo todo contraído e como isso não é voluntário, acontece de maneira automática e tem vários fatores que podem influenciar nesse aumento de tônus, como por exemplo, infecção, inflamação, constipação intestinal, frio, a própria dor mesmo, se você estiver sentindo alguma dor em algum lugar, pode aumentar esse tônus. Então são fatores que muitas das vezes a gente não consegue controlar, então isso é muito incômodo, né? A pessoa mesmo não querendo ficar com aquele braço dobrado, com aquela mão fechada, ela realmente fica. E isso acontece agora exatamente de forma contrária da flacidez. Lembra que eu falei que a flacidez não tem uma via neural, tem uma via íntegra, mas não tem ali o nervo chegando, a condução neural chegando como deveria. No caso da espasticidade, não tem uma inibição dessa condução de forma adequada, então só uma excitação. A gente tem duas vias em termos anatômicos, vamos dizer assim, para chegar, né, o estímulo do cérebro nervoso, vamos dizer, até o músculo. Uma via excitatória e uma via inibitória. Então elas têm que estar em equilíbrio para poder trazer ali para o músculo um estímulo adequado. Não pode estar nem muito excitado e nem muito inibido normalmente. Em situações extremas, a gente vai precisar inibir, né? Às vezes quando a gente quer relaxar, esse tônus vai estar um pouquinho mais baixo mesmo e por hora tem algumas situações que a gente vai precisar
estimular, excitar, aumentar muito esse tônus. Por exemplo, se você tiver numa situação de perigo, você vai ter que ter uma resposta rápida, provavelmente de fuga, de luta, provavelmente seu tônus vai aumentar. Então isso normalmente acontece com todo mundo, mas o ideal é que essas duas vias estejam equilibradas, nem a excitatória trabalhando demais e nem a inibitória trabalhando demais. Elas só estarem trabalhando na hora que for necessário. Quando tem um AVC, esse controle fica alterado e normalmente a excitatória fica muito, trabalha demais no caso de pacientes que têm um aumento do tônus importante, essa espasticidade, e no caso de quem tem flacidez, essa inibitória trabalha demais. E não tem essa excitatória, essa via excitatória trabalhando. E aí esse equilíbrio não acontece e provavelmente, obviamente, o controle da contração muscular fica alterado e aí o movimento fica alterado, porque para a gente se movimentar, a gente precisa de contração muscular. Então isso eu vim aqui hoje para explicar, para você conseguir entender o porquê que esse movimento pode estar alterado, porquê que existem essas fases. O tratamento é sempre visando a gente ter esse equilíbrio. Isso a fisioterapia pode trazer, algumas medicações pode trazer, mas esse entendimento disso que eu estou te explicando aqui hoje, eu acho que é o ponto de partida, assim, para que você consiga perceber o que está acontecendo com você e consiga conduzir aí para uma plasticidade positiva o que acontece no seu dia a dia e fazer com que a neuroplasticidade cerebral aconteça cada vez mais. Para essa neuroplasticidade acontecer, essa estimulação correta é importante. Então, por mais que ela não seja automática nesse exato momento, e provavelmente não é, principalmente se você não teve nenhum tipo de tratamento ou orientação ainda, é necessário que essa estimulação aconteça. Eu sempre brinco aqui com os meus pacientes que é melhor você fazer um pouquinho da maneira correta, mesmo um pouquinho, levante um pouquinho só do dedo, do que levantar a mão toda, trazendo todo o corpo, utilizando o ombro, utilizando o braço a favor desse movimento. Não é dessa forma, né, que acontece o movimento esperado. Então é melhor fazer um pouquinho do movimento esperado do que fazer muito do movimento que não é esperado, né? Reforçando assim a neuroplasticidade negativa, né? Que é o que a gente não quer, porque aí você aprende errado. E aí, se você aprende errado, mais pra frente vai ter um monte de repercussão aí no seu corpo, de dor, de lesão do lado que não está comprometido, menos comprometido, de incapacidades. Muita gente queixa disso. É muito comum a gente ver pessoas queixando de dor do outro lado, de não conseguir mais andar porque o joelho está doendo. Enfim, então é interessante já nesse processo inicial, mesmo que você não esteja no processo inicial, a gente ir pensando dessa forma. Eu vou falar sobre isso um pouco mais à frente em outros vídeos, mas quando eu falo em movimento correto, eu falo de movimento fluido, de movimento harmônico, de movimento controlado, coordenado e não um movimento a qualquer custo. E isso pode ser um pouquinho só, mas um pouquinho desse jeito já vale muito mais para o cérebro do que um monte de jeito errado. Então, para isso, tente perceber o que você está fazendo, tente se estimular, tente trazer. A primeira coisa que eu falo, assim, é tentar incorporar esse lado mais acometido na sua representação corporal. Ele ainda faz parte, vai sempre fazer parte do seu corpo. Então você precisa movimentá-lo e você precisa estimulá-lo, mesmo que o movimento ainda não seja automático, mas você precisa estimulá-lo em direção ao movimento esperado, que é o que a gente quer. E quanto mais você faz isso, mais fácil vai ficando, mais constante vai ficando, e mais plasticidade positiva, e mais modificação cerebral, e mais conexões novas no seu cérebro vão acontecendo. E a gente vai assim atingindo cada dia mais a neuroplasticidade necessária para a reabilitação neurológica pós-AVC. Se você quer saber mais sobre esse assunto, clique no link de descrição desse vídeo aqui de baixo para acessar a aula grátis do Desvendando Meu AVC, o meu curso para pessoas que tiveram AVC e seus familiares. Bom, espero ter te ajudado, espero que você trilhe aí esse caminho inicial depois desse vídeo, que faça você modificar um pouco para melhor o seu entendimento aí do movimento depois do AVC. E eu tô aqui, sempre falando de AVC para você.
Até a próxima!